Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Desde já sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso 24º diálogo sobre a economia de Clara e Francisco na Arquidiocese de Maringá. Temos feito esse caminho de conversas, de trocas, de experiências, a partir do chamado do Papa Francisco por uma nova economia, um chamado que o Papa nos faz lá em maio de 2019, no dia 1º de maio, inclusive na última semana celebramos 2 anos desse chamado. É uma rede internacional, jovens, empresários, pesquisadores de centenas de regiões, de nacionalidades espalhadas no mundo todo, pensando numa nova sociedade a partir de uma nova economia. A gente sempre tem destacado que quando o Papa Francisco faz o chamado, nós tínhamos uma série de indicadores econômicos, sociais, que já eram mais do que suficientes para justificar esse convite, essa exortação do Santo Padre. Mas no meio do caminho, estamos vivendo uma pandemia que joga a luz, que aprofunda, que deixa mais claro as consequências de termos um modelo econômico com as características que nós sabemos e vemos discutindo aqui ao longo dos últimos meses, certamente hoje o faremos da mesma forma, mas também da sua incapacidade justamente de resolver, de dar conta, de buscar saídas para esses desafios que vão para além dos desafios sanitários, mas dos desafios sociais, econômicos, institucionais e políticos. E a economia é, sim, um instrumento muito importante, decisivo e capaz de mudar essa realidade. Na motivação da live de hoje, o Brasil no mapa da fome, a gente traz a pesquisa do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, que foi realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Essa pesquisa nos indica que nos últimos meses de 2020, 19 milhões de brasileiros e de brasileiras passaram fome e mais da metade dos domicílios no país enfrentou algum grau de insegurança alimentar. Essa sondagem, que é inédita, estima que 55,2% dos lares brasileiros, que correspondem a 116,8 milhões de pessoas, conviveram com algum grau de insegurança alimentar no final de 2020. E 9% desses vivenciaram insegurança alimentar grave, ou seja, passaram fome nos 3 meses anteriores ao período da coleta da pesquisa que foi feita em dezembro de 2020. De acordo com os pesquisadores, o número encontrado de 19 milhões de brasileiros e de brasileiras que passaram fome na pandemia do novo coronavírus é o dobro do que foi registrado em 2009, fazendo com que o país voltasse aos números observados lá em 2004. E a insegurança alimentar, que é algo gravíssimo e que atinge mais da metade dos lares brasileiros, que é justamente o fato de não termos acesso a uma boa alimentação, aos nutrientes que são necessários para uma vida, né? Uma vida de qualidade, uma vida plena, uma vida em abundância, e que, dentre tantas outras coisas, também certamente pode desenrolar em questões também de saúde sanitárias no médio e longo prazo. Mas passada essa introdução, e nos bastidores, o nosso grande amigo Mauro Brandão, que vai falar com nós nessa noite, a gente falava da necessidade de superar a estatística, porque por trás desses números estão pessoas, né? Estão brasileiros, estão brasileiras, e justamente a economia de Francisco, e aqui no Brasil a economia de Clara e Francisco, traz o protagonismo da pessoa. Então, para além da estatística, que certamente todos que já estão nos acompanhando e vão nos acompanhar têm uma experiência e têm um relato das consequências dessa pandemia na questão econômica e social, mas vamos tratar da pessoa, né? Independentemente
da estatística, e na carta convite, viu, Mauro, o Papa destaca isso lá atrás, que enquanto houver uma única pessoa passando qualquer tipo de dificuldade, não haverá a fraternidade universal. Mas boa noite, Mauro. É sempre uma alegria tê-lo conosco aqui na Arquidiocese de Maringá, na Economia de Clara e Francisco. Você que tem feito um trabalho gigante em diversas frentes, em diversas lives, mas sempre que nós podemos acompanhar, você dá um jeito ali, dá uma condição de também valorizar e de amplificar essa discussão da economia de Francisco aqui no nosso país. Muito obrigado, seja desde já muito bem-vindo para o nosso diálogo dessa noite.